Próxima inscrição, o vereador Arlindo Bandeira. Senhor presidente, eu cedo meu espaço à bancada do PT para o meu colega vereador Rodrigo Beltrão. Por cedência, vai ocupar a tribuna o vereador Rodrigo Beltrão. Só depois que falou o nome, né? Bom dia, nobres pares. Meu agradecimento especial ao vereador Arlindo Bandeira pela cedência do seu espaço. E fiz esse gesto de requerer a Vossa Excelência esse espaço importante para tratar de um assunto que atingirá e vai mexer com a vida do nosso povo, que é a reforma da Previdência apresentada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Primeiro eu quero chamar a atenção dos nobres pares e comunidade que nos acompanha para a importância desse assunto. A estratégia do governo federal é idêntica à que nós já conhecemos aqui no município a partir do prefeito, onde distrai a população com alguns assuntos de costume, gera algumas polêmicas, consegue se reorganizar a partir de debates de impeachment, de velha política, enfim, e no cerne os temas que afetam diretamente a população passam ao largo. A bancada governista aqui, reiteradamente, quando são debatidos assuntos, educação, saúde, segurança, permanece silente, e quando tem assuntos que geram alguma divergência, alguma empolgação mais popular, aí a gente acaba debatendo essas questões. E a reforma da Previdência apresentada ontem, independente de partido, de ter sido apoiador do presidente Bolsonaro ou ter sido opositor no processo eleitoral, o texto apresentado ontem na Câmara dos Deputados é um texto que maltrata o povo, que retira direitos e faz com que a nossa Previdência passe de um sistema solidário constituído lá na Constituição Federal de 88 para um regime de capitalização. Isso é inadmissível. O único argumento do governo é de que em 10 anos haverá uma economia de 1.164 bilhões. E esquece esse mesmo governo que o objetivo do Estado, do Brasil, enquanto Estado, figura estatal, é promover o bem comum. Depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele teve que se reinventar, e isso principalmente na Europa, através do estado de bem-estar social. Naquela ocasião, o capitalismo conseguiu um grande desenvolvimento, mas com a mercê de qualquer garantia de direitos dos trabalhadores, com a eclosão de várias guerras, e depois da Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, começou a se construir um estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social ele chega um pouco tarde no Brasil e ele é codificado na Constituição Federal de 88, onde chama atenção para dois aspectos, o SUS e o regime geral da Previdência Social, que são dois sistemas que garantem essa premissa de um estado de bem-estar social. Então isso foi uma conquista do povo brasileiro. Isso foi um avanço, foi um estágio que a nossa comunidade conseguiu chegar. E agora um presidente que foi eleito com grande apoio popular, diga-se de passagem, né, com promessas de melhorar, ao menos essa foi a esperança do eleitor, espero eu, boa parte dele. Outra parte foi pelo viés fascista. Mas uma parte do eleitorado, de fato, projetou uma esperança nesse governo. E agora o governo apresenta uma reforma da Previdência, onde só para ilustrar aqui o trabalhador rural, e chama a atenção do vereador do vereador Bandeira, que tem o pé lá na colônia, o trabalhador rural, as mulheres vão ter que trabalhar 5 anos a mais, os trabalhadores rurais, no geral, vão ter que contribuir 5 anos a mais e vai aumentar o valor da contribuição. Se nós pegarmos a fala do presidente Bolsonaro ontem em rede nacional, eles trabalham uma ideia de que quem se aposenta por tempo de contribuição, que o atual regime permite, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, são os ricos. Quantos e quantos trabalhadores nessa cidade
Essa cidade tem um perfil de trabalhador assalariado, que é um polo metal mecânico, que começam lá, quase que na adolescência, essa história dessas gerações mais antigas, e trabalham com agente químico, trabalham sobre o calor das máquinas, em locais insalubres, e muitas vezes chegam 50 e poucos anos com uma aparência ou com desgaste físico de uma pessoa de 60, 70 anos. E o contrário acontece com a população mais rica, onde muitas vezes consegue usufruir dos seus 70, 80 anos com muito mais qualidade de vida. Então essa premissa do governo ela é errada, de que vai igualar agora a aposentadoria para ricos e pobres. Porque no Brasil, para se aposentar, se aprovar esse texto, as mulheres vão ter que ter 62 anos e os homens 65 anos. Então eu venho a essa tribuna não para tentar aqui fazer uma oposição sistemática ao governo. Eu quero chamar a atenção dos pares da nossa comunidade para o cerne, para o mérito da proposta, que é inegável que retira direitos e vai fazer com que o nosso futuro esteja ameaçado. Quantos e quantos aposentados nós conhecemos, eu tenho familiares, que com o que ganham atualmente já não conseguem sobreviver. E se aprovar essa reforma, vai haver ainda mais um empobrecimento da nossa população. Sem falar do processo fisiologista, lá no Congresso, que ontem o Centrão já sinalizou. 10 milhões em obras para deputados reeleitos e 7 milhões e meio para deputados novatos. Sem falar do balcão de negócios em cargos do governo. Então a situação é muito grave e o que nós estamos vendo é um Temer piorado, porém com popularidade. Então o Brasil chegou no momento em que o nosso povo, que convive com uma democracia que já está saindo da sua juventude, indo para a meia-idade, onde um povo tem que começar a conviver com a sua responsabilidade de votar. Esse mesmo povo que votou no prefeito aqui em Caxias do Sul, ou votou no presidente Bolsonaro, tem que se invocar da sua responsabilidade, do seu direito de cobrar e cobrar. Nós não podemos deixar essa reforma da Previdência passar. E Caxias do Sul, onde a sua população, e eu respeito, eu quero dizer que eu respeito demais a opção do nosso povo caxiense, que na eleição do ano passado votou majoritariamente em candidatos a deputado federal que não são de Caxias do Sul. E o resultado prático é que hoje nós não temos deputados federais para fazer essa interlocução da nossa cidade junto ao Congresso Nacional. Então urge que essa casa se levante, as forças vivas de forma organizada, e eu quero propor aos nobres pares, eu fiz um texto singelo, uma proposta de requerimento para ser formado aqui uma frente parlamentar em defesa da Previdência Pública. E esse requerimento que foi redigido por esse vereador, ele não faz juízo de valor da proposta, mas apenas nesse momento requer a formação de uma frente parlamentar, onde eu convido os nobres pares a subscrever o requerimento, para que nessa casa nós possamos pautar esse debate, trazer a nossa comunidade e cada vereador, dentro da sua concepção, da sua consciência, possa opinar. Mas agora, indo para o mérito da proposta, e eu como vereador quero me posicionar, eu quero me colocar radicalmente contra essa proposta de reforma da Previdência que atende a agenda do capital internacional, a agenda do capital e jamais um apelo popular para uma reforma da Previdência que possa trazer direitos. Pelo contrário, isso aqui vai surrupiar direitos já conquistados. Então, vereador Toigo e vereador Eloy. Muito obrigado, vereador Rodrigo Beltrão. Extremamente importante essa sua manifestação. Eu já pensava que, entendo que todas as casas parlamentares do país, de casa de vereadores, precisam estar unidas nesse momento. Nós temos uma frente nacional de vereadores, eu acho que Vossa Excelência dá o pontapé inicial com essa frente parlamentar em defesa da Previdência Pública, porque o que nós percebemos? Que o governo federal não debateu em nada essa matéria. Desde a campanha eleitoral, o presidente eleito não participou de muitos debates e muito menos do que iria apresentar no Congresso. Agora, fica nítida, vereador Rodrigo Beltrão, a mão do sistema financeiro, né, a pressão exercida sobre o Palácio do Planalto, o governo federal, para que encaminhasse uma reforma, um projeto de lei draconiano, na minha opinião. Que surrupia, que tira direitos da população, principalmente da população mais pobre. E misturou tudo, né, deixou ali
Fora, por exemplo, os militares que precisam ser revista essa situação. Existe um déficit bilionário de pensões, né, de filhos de militares que estão aí, né, de forma indecente recebendo recursos extraordinários. A nossa Previdência, na verdade, ela é superavitária. Hoje, o sistema de seguridade social, que compõe a assistência social, a saúde e a Previdência Social, é um sistema que funciona no país. Vai se pedir declaração de líder? Não, eu finalizo... Com descendência do presidente. Tá. E, vereador Rodrigo, eu diria assim, que hoje o sistema é um sistema bom, um sistema tripartite, onde o trabalhador participa com um percentual, né, o patrão e também o governo. Agora, o que quer fazer o governo realmente partir para um regime de capitalização sem um período de transição justo e humano é realmente atender aos interesses do mercado financeiro. Então, nos preocupa muito, né, essa idade mínima elevada de 62 anos para 65 anos, sem uma regra de transição adequada. A pessoa que vai querer receber o teto do INSS hoje vai precisar trabalhar 40 anos, então é desumano e nós precisamos realmente tratar isso, porque o governo não trabalhou. Foi justamente tirar o bode da sala e jogar a batata quente para o Congresso Nacional. Esperemos que o nosso Congresso, através das suas casas legislativas, estabeleça um debate à altura com todos os segmentos da sociedade, porque realmente isso mexe com a nação. Ok, obrigado. Acabou meu tempo. Desculpa, vereador Eloy, não tenho condições de passar a parte. Então, a minha fala foi no sentido de propor essa frente parlamentar e estarei conversando aí com os nobres pares.